Oi, meus amores, como vocês estão? E aí, caraca! A gente tá aqui de novo. Conseguiram descansar? Conseguiram dar uma baixada assim, ó, dar uma respirada, recarregar a energia pra gente voltar com tudo agora? Que eu tava com muita saudade, doida pra gravar uma aula pra vocês. E como agora estamos iniciando uma nova etapa, né, um novo semestre, vamos começar com um novo conteúdo, por que não? Uhul! Né? Vamos lá. Falando um pouquinho do que a gente viu até agora, né? Vimos acentuação de ditongo, acentuação de hiato, acento diferencial, determinante do substantivo, o que mais? Advérbio, formação de palavra, vírgula. Nossa, quanta coisa que a gente viu, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a frase e vai analisar o sujeito da frase. Quem é o sujeito? É aquele que faz a ação verbal. Não é. A gente vai ver, vou mostrar para vocês, que o sujeito nem sempre é aquele que vai fazer a ação que está na oração, tá? Ele vai ocupar a função de sujeito. O que é o quê? O que é ocupar a função de sujeito? É quando o meu predicado, é quando o meu verbo fala sobre o sujeito, tá? Mas eu não tenho como dizer que sempre o sujeito vai realizar a ação do verbo que está na nossa frase, beleza? Vamos ver então os tipos de sujeito que a gente pode ter aí nessa vida doida. Vamos lá. Podemos ter o sujeito simples. O que é o sujeito? Ah, é sujeito simples porque ele é humilde, ele é tranquilo? Não, meu bem. Sujeito simples porque eu tenho apenas um núcleo como função desse meu sujeito. Olha só, eu posso ter várias palavras no meu sujeito, mas somente uma ser o núcleo. E aí eu vou ter sujeito simples. Eu posso ter uma oração representando o meu sujeito. E eu ainda assim vou ter sujeito simples, tá? Então, preste atenção. Pedro viajou, uma frase bem curtinha. Pedro viajou, queria, mas não posso por causa da quarentena. Pedro viajou. Aqui, o verbo viajar se refere a quem? A Pedro, que é o quê? Um substantivo. Nosso sujeito sempre vai ser expresso por um substantivo ou por um pronome. Já li isso em algum lugar, mas eu vou mostrar para vocês que nem sempre. O sujeito e o pronome, eles vão ter a função de sujeito, mas não é sempre que o meu sujeito vai ser só um substantivo ou um pronome. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Nós aprendemos o alfabeto. Tenho aqui, ó, o pronome nós. Quem aprendemos? Nós. Eu não posso falar tu aprendemos, ele aprendemos, eu aprendemos, né? Não tem a ver aí com a conjugação verbal. Então, se nós ocupa a função de ter aprendido o alfabeto, ele é o meu sujeito, beleza? Só tenho um núcleo, sujeito simples. Os três construíram um projeto. Aqui, ó, 3 é um numeral. Tá vendo? Não é substantivo nem pronome. Porém, eu peguei esse 3 e coloquei antes dele o quê? Um artigo. E eu lembro já ter falado para vocês que sempre que eu coloco um artigo antes de qualquer palavra... Ah, até mudei. Antes de qualquer palavra, eu vou substantivar essa palavra, certo? Então, os três, eu tenho aí um numeral com a função de um substantivo, ocupando o lugar de um substantivo. Ele foi substantivado. Construíram um projeto. Gente, na dúvida de saber quem é o sujeito, pergunta para o verbo, ó. Quem construíram? O que está na frase que vai responder essa pergunta? Os três. Ó, aprendemos o alfabeto. Quem aprendemos? Nós. Quem viajou? Pedro. Na dúvida, pergunta para o verbo. Olha aqui. O humilde aprende mais. Humilde é um adjetivo. Porém, ele foi substantivado, porque eu coloquei um artigo antes. E aí, ele também é meu sujeito. Sujeito simples. Professora, quem é o sujeito? O humilde. O núcleo é humilde. É provável que ele viaje hoje. Repara, que ele viaje hoje está expressando o que é provável. Quem é provável? O que é provável? Que ele viaje hoje. Então, essa oração toda ocupa o lugar de um sujeito, né? Por quê? Quem é que vai viajar? É óbvio. E o que é provável? Que ele viaje, ou seja, o meu sujeito pode ser expresso por uma oração inteira, tá bom? É claro que eu não quero que vocês fiquem nervosos aí, ai meu Deus, eu não sei. Calma, a gente vai ver com os exercícios, com outras explicações, eu vou falar disso novamente na nossa aula online, e a gente vai ver cada um de novo. Eu só botei aqui
como que o sujeito simples pode aparecer? Ele pode aparecer curtinho, ele pode aparecer em forma de oração, ele pode aparecer substantivado, né? Eu só quero que vocês fiquem atentos a quem vai ser o sujeito da nossa oração, beleza? Sujeito composto, se eu tinha o simples, eu tenho o composto. Se no simples eu tenho uma palavra funcionando como núcleo, no composto eu vou ter duas ou mais palavras funcionando como núcleo. Ah, professor, então sempre que o sujeito tiver duas palavras, ele vai ser o meu sujeito? Não, vamos voltar aqui, ó. Nesse exemplo aqui, Pedro viajou, eu tenho sujeito simples, né? Se fosse assim, João Pedro viajou. João Pedro continua sendo uma pessoa, não é João e Pedro, é João Pedro. João Pedro é um nome composto, né? Igual o meu, Érica Fernanda. Né? Nem entender minha mãe. Enfim, é um nome composto, mas eu não deixo de... Não é porque eu tenho duas palavras no meu sujeito que ele vai ser composto, tá? O nome é composto, não confundam, tá? Que eu já vi alguns alunos fazendo essa confusão. Então, não é o fato de ter duas palavras que vai fazer o meu sujeito ser composto. É o fato de ele ter dois núcleos, duas palavras que são imprescindíveis para a minha oração aqui, para eu entender que existe esse sujeito. Ó, pai e filho viajam juntos todos os anos. Se eu tiro um ou outro, eu posso falar assim, ah, pai viaja todo ano? Posso, mas aí o meu verbo ali, ó, tá no plural, viajam. Eu não posso falar pai viajam juntos, filho viajam. Não posso falar, porque o verbo viajar tá no plural. Então eu entendo que o meu sujeito também tem que estar no plural, tá? A primeira regra do sujeito é que ele concorde com o verbo, tá? A definição maior, na verdade, é essa. O sujeito é quem? É aquele que concorda com o verbo. Então, se eu tenho aqui um verbo no plural, eu não posso falar, ah, eu posso tirar aí pai ou filho. Não posso, tá? Nesse caso, não. Viajamos, ele e eu, para Cancún. O verbo viajar aí já denuncia, porque viajamos é nós. Então, eu sei que sou eu e mais alguém, certo? Beleza. Aprendem mais os humildes e os esforçados. Repara, gente, que eu não poderia aqui também tirar nem humilde nem esforçado, tá? Por quê? O meu verbo está no plural. Então, se eu tirar um ou outro, não vai ter a concordância, que é o principal fator para o meu sujeito existir, tá? Chegaram 6 ou 7 clientes. A mesma coisa, tá vendo? Eu só estou colocando um exemplo assim. Eu tenho substantivo ali em pai e filho, eu tenho adjetivo aqui, ó, em humildes e esforçados. Tenho numeral aqui com 6 ou 7 clientes, mas eles estão substantivados, tá? Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. Aqui eu tenho duas orações funcionando como meu sujeito. Porque o que era melhor? Viu? Pergunta para o verbo. O que era melhor? Esquecer o carro e viajar. Essas duas coisas é que eram melhor. Então eu não posso falar assim, ó, esquecer o carro e viajar é melhor. Não, porque eu tenho duas ações aí funcionando como sujeito de era, tá? Do verbo, para poder concordar com era. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Qualquer um desses três nomes é a mesma coisa. Você pode escolher o que você acha mais legal. Eu prefiro usar desinencial. Por quê? Porque é através da desinência do verbo que você vai identificar o sujeito. Tá bom? Então, eu uso desinencial. Mas se você quiser escrever elíptico, oculto, sem problemas. Ó, gosto de viajar todos os anos. Gosto mesmo, porém não vou poder. Gosto de viajar. Eu não posso falar assim, ó, tu gosto, ele gosto, nós gosto. Não posso. Só combina com quem? Com eu. Com o pronome pessoal, eu gosto de viajar. Então, se eu consigo identificar o meu sujeito através da desinência do verbo, lembra que é desinência que a gente viu lá no primeiro bimestre? Desinência verbal, é aquele finalzinho do verbo. Pelo finalzinho do verbo eu consigo identificar que sou eu que gosto de viajar. Então eu tenho um sujeito sim e ele é oculto, desinencial ou elíptico, tá bom? Eu posso ter também o seguinte caso. Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. Aqui eu posso falar que meu sujeito oculto é ela? Nesse caso, não. Por quê? Porque eu tenho ali ó, o sujeito expresso Maria. Eu sei que Maria é que tinha 16 anos e que trabalhava lá no hospital, tá? Então, o meu contexto informou quem é que tinha 16 anos e quem é que trabalha no hospital, tá bom? Eu poderia colocar ela? Poderia, desde que eu não tivesse a informação de que a Maria estava ali, tá? Se fosse só assim, ó, tinha 16 anos e trabalha no hospital. Eu posso falar assim, ah, sujeito oculto ela, sujeito desinencial ela? Posso. Só que ali eu tenho que é Maria. Então eu tenho sujeito oculto
e eu sei que é Maria, tá bom? Sempre que a gente trabalhar com sujeito oculto, desinencial, a gente vai falar assim, ó, por exemplo ali, eu gosto de viajar. Sujeito desinencial, eu. Por quê? Eu sei que sou eu que gosto. Tudo bem? Indeterminado, vamos lá. Muitas vezes a gente tem uma informação que a gente não sabe direito quem é que fez essa ação verbal, ou a gente não quer falar, não quer fazer fofoca. E aí o que a gente faz? Coloca o sujeito indeterminado. A gente já faz isso na vida, amor. A gente já faz isso. Ih, professora, aqui, ó, jogaram caneta na minha cabeça. Jogaram. Quem jogaram? Não sei, alguém. Ou eu não sei, e eu quero que a professora ali investigue, ou eu não quero falar quem foi porque eu não quero me meter, né? E aí o que eu faço? Indetermino o sujeito. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. Anunciaram a morte do prefeito. O que eu fiz? Professora, jogaram uma caneta na minha cabeça. Anunciaram a morte do prefeito. O que a gente tem aí de comum? O verbo na terceira pessoa do plural. Mas, professora, pelo final do verbo eu não sei que é eles. Eu não posso falar que é sujeito residencial? Não. Porque no caso de eles, é muita gente, amor. Vira bagunça, não sei quem é. Né? No caso de eles, a não ser que seja expresso no contexto anterior, igual com a Maria, no exemplo anterior. Se eu não tiver como determinar pelo contexto, eu não posso dizer que esse sujeito aqui é determinado, é desinencial. Por que eu não posso falar isso? Porque eles é uma pessoa e mais outras, né? E pelo menos mais uma. E eu não sei, eu não tenho como determinar, tá? Então é melhor a gente classificar como indeterminado. E aí existe algum outro caso em que acontece o sujeito indeterminado? Sim. É o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula SE. Tipo, vende-se, fez-se, né? Não se fala. Por que o se aqui está antes do verbo? Porque eu tenho não. O não atrai o se para perto dele. Mas isso aí é outra história, tá? Sempre que você tiver o se, né, o SE, mais um verbo na terceira pessoa do singular, a gente vai ter um sujeito indeterminado, tá? Aqui no slide eu coloquei uma observação ali sobre verbo transitivo indireto. Eu vou explicar isso depois. Eu só quero que primeiro vocês identifiquem que verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula SE, e verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Se não tiver como identificar o referente no texto. Por exemplo, eu posso te dar um texto e aí usar o verbo na terceira pessoa do plural. Você tem como identificar o sujeito? Provavelmente sim, porque é um contexto, né? Você está lendo um texto. Agora, se for uma frase isolada, igual aqui no exemplo, não tenho como saber quem é que anunciou a morte do prefeito. Eu sei que anunciaram, mas eu não sei quem. Então, eu tenho sujeito? Tenho, mas eu não tenho como determinar. Então, ele é o quê? Indeterminado. Tá bom? Agora, existe um último caso de tipo de sujeito, que é quando a gente não tem sujeito. Aqui, ó, olha esses dois exemplos aqui. Chove muito nessa cidade. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Eu tenho ali o verbo, né? O verbo chover e o verbo haver. Mas e aí? Chove muito na cidade. Lembra que eu falei? Pergunta pro verbo. Quem chove, gente? Quem é que chove? A chuva, né? Tipo, não tenho muito o que falar. Então, eu tenho alguns casos em que eu não vou ter sujeito. Olha aqui o outro exemplo. Há muitos animais. Professora, você não acabou de falar que o verbo tem que concordar com o sujeito? Então, há muitos animais. Não. Quando o verbo haver não tiver a pessoa se referindo a ele, a gente não vai ter sujeito. Vou te mostrar outros casos. Ó, a gente vai ter oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Gente, olha só, apesar desse nome, professora, não tem sujeito, não tem que classificar. Não é bem assim. A gente não tem sujeito, mas a gente classifica a oração como sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Vocês têm que mostrar para mim, fica feio isso, não. Eu tenho que saber que vocês entenderam quando uma oração não tem sujeito, tá? Quando o verbo não está concordando, quando eu tenho uma ação da natureza, e isso vocês vão me dizer quando? Quando vocês disserem que essa frase aí não tem sujeito, é inexistente ou oração sem sujeito. E aí eu tenho alguns casos, ó. Verbos ou expressões que denotam fenômeno da natureza. Ou seja, todo verbo que tem a ver com fenômeno da natureza vai ser oração sem sujeito? Vai. Ó, de manhã choveu muito. Não tem. Quem é que choveu, gente? Não tem como, né? Aqui anoitece sempre às 18 horas. Anoitece, anoitecer, nevar, amanhecer, trovejar, relampejar. São verbos que denotam fenômeno da natureza. Então, não tem um sujeito, tá?
Ó, nevou bastante essa madrugada, mesma coisa. Agora, por exemplo, se eu tiver uma linguagem figurada, se eu falar assim, botei aqui, ó, choviam crianças na distribuição de brindes, ó, choveu criança. Aí eu tenho que choveu? Tenho. Porque o que eu tô querendo dizer? Que teve muita criança lá quando foram dar os brindes, né? Até eu, se pudesse, vou na fila. Então, eu tenho, quando eu uso a linguagem figurada, eu posso sim determinar um sujeito. Aí eu teria ali, ó, sujeito simples crianças. E já amanheci cansado. Ai, já amanheci, ó, igual vocês vêm pra escola. Já amanheci mortinha. O que quer dizer isso? Que eu acordei cansada. Eu dormi, mas eu acordei cansada. Eu continuo cansada. É uma linguagem figurada. Por quê? Porque ninguém amanhece. Quem amanhece é o dia. O sol amanhece, né? O dia amanhece, não é nem o sol. A gente não tem como amanhecer. A gente acorda, a gente levanta, né? Mas eu estou usando o quê? Uma linguagem figurada. E aí eu tenho como determinar um sujeito, beleza? Na letra B. Com o verbo haver no sentido de existir. Vamos lá. Sempre que vocês virem o verbo haver e puderem substituir por existir, ele vai ser impessoal. O que é isso? É um verbo que não tem concordância com nada ali. Quando ele não concorda com pessoa nenhuma, ele é impessoal. E muitas vezes, na maioria das, eu não vou falar 100% porque é muita coisa, mas a maioria das vezes ele vai estar com a ideia de existir. E aí sim, vocês vão classificar como é esse sujeito, ó. Há muitos animais no Zoológico de Brasília, havia muitos alunos naquela sala, naquela aula. Então aqui eu estou usando haver com o sentido de existir, ó. Existem muitos animais, existem muitos alunos, né? Se eu troco pelo verbo existir, eu tenho a concordância com o verbo, não tenho? Então eu vou ter sujeito. Agora, se eu escolher usar o verbo haver com o sentido de existir, eu não tenho sujeito, tá? E aí eu tenho também mais outros dois casos. Mais um, né? Que é o verbo ser, estar e fazer e haver com a ideia de fenômeno da natureza ou de tempo decorrido. Ó, fazia frio aquela noite. Ah, professora, mas não é fenômeno da natureza? Mas eu estou usando o verbo fazer. Eu não falei assim, esfriou durante a noite. Né? Esfriar durante a noite é fenômeno da natureza. Fazia frio durante a noite, eu estou usando o verbo fazer com a ideia aí de fenômeno da natureza. Então, também vai ser o sujeito. Vai para uns 2 anos aí, ó, que eu não vejo meus pais. Quase isso. Eu estou usando o verbo ir com a ideia de tempo decorrido, a ideia de tempo que já passou. Né? Tem 2 anos lá que eu não vejo meus pais. Tem 2 anos, faz 2 anos. Não vem com aquela história assim de que eu vejo no Facebook, não, ó. Ai, fazem 5 anos que você entrou na minha vida e mudou para melhor. Não fazem, tá, amor? Faz 5 anos. Vamos concordar direitinho aí o verbo, tá? Faz 5 anos, faz 2 anos. Sempre que você quiser dar a ideia de tempo que já passou, tempo decorrido, o verbo fica no singular. E aí eu não tenho sujeito. Olha lá, aguarda a encomenda há 2 dias. Esse a ideia de tempo passado. Eu estou esperando tem 2 dias. E ela não chega. Não preciso de falar assim, ó. Aguarda a encomenda há 2 dias atrás. Não preciso, porque se eu estou usando o verbo haver ali no passado, a ideia de atrás já existe. Ou você fala, aguarda a encomenda há 2 dias, ou há 2 dias atrás fiz a encomenda. Tá bom? Escolhe aí, não usa os dois juntos, não. E aí eu coloco outros exemplos do verbo ser, estar e fazer, dando a ideia ou de fenômeno da natureza ou de expressão que tem a ver com tempo decorrido. Né? Ali, ó, ideia de tempo, ideia de período do dia, de temperatura. Né? Fez 39 graus ontem. É temperatura, mas o verbo fazer está no passado, tempo decorrido. Ontem fez 39 graus. Pesado, né? Então, tempo decorrido, oração sem sujeito. E aí eu botei 2 observações. Por quê? O verbo ser, ele admite você concordar tanto com o sujeito quanto com o predicado, dependendo da situação. Então, assim, ó, quando eu falo em relação a tempo, ó, é 1 hora e são 9 horas, né? Como eu coloquei o exemplo aqui, o verbo vai concordar com o numeral. Então, se eu tenho 1 hora, é 1 hora, não é são 1 hora. Se você quiser falar assim, são 13 horas da tarde, beleza? 13 horas. Agora, se você escolhe falar 1 hora, é 1 hora, tá? E são 9 horas da noite, 9 horas da manhã, enfim. E em relação à data, você pode escolher. Por quê? Eu posso falar hoje é 15 de março ou hoje são 15 de março. Por quê? Quando eu falo hoje é 15 de março, o verbo está concordando com hoje.
com a palavra hoje. E quando eu falo hoje são 15 de março, o verbo ser está concordando com 15, que é mais de um. E aí pode ir para o plural. Tudo bem? Agora, se você não usar a palavra hoje, aí você tem que botar no plural. A não ser que seja, né, dia 1. Mas, por exemplo, são 15 de março. Se você não usar a palavra hoje, a palavra dia, né, aí você não faz essa concordância, tá bom? Galera, é isso. Eu espero que vocês entendam. Vou falar de um último exemplo aqui. Último exemplo não, uma última observação, que é do verbo haver, que eu falei antes. O verbo haver, né, os verbos impessoais, na verdade. O que são os verbos impessoais? O verbo haver com o sentido de existir, o verbo ser, estar, fazer e ir, com a ideia de tempo meteorológico ou de tempo decorrido. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza, eles são impessoais. E eles ficam sempre no singular. O verbo ser, se ele for impessoal, ele também vai ficar na terceira pessoa do singular, tá bom? A gente tem que ter cuidado na hora de usar o fazer e o haver da forma impessoal. Por quê? Sempre que eles forem impessoais, a gente não pode colocar eles no plural. Eles têm que ficar no singular. E aqui a gente já tem os exemplos que eu falei antes, eu só coloquei mais uns para vocês ratificarem isso na cabeça de vocês, tá? Ó, faz muitos anos que nos conhecemos, deve fazer, dias quentes na Bahia. Se você está usando esses verbos com a ideia de tempo decorrido, de fenômeno da natureza, todas as ideias que a gente já discutiu, eles precisam estar no singular, tá? Olha aqui os outros exemplos, ó. Há, houve, havia, haverá. Eu posso mudar o tempo verbal, mas o número sempre no singular, beleza? Pessoal, é isso. Vejam direitinho os exemplos com atenção, anotem as dúvidas para a gente chegar na nossa aula online, tá bom? Até a próxima. Um beijo.